Sem delongas, eu preciso ministrar a palavra do Senhor. Eu estou em João capítulo 8. Nós somos o povo da Bíblia, povo que ama a Bíblia, ama o estudo sério da palavra de Deus. Eu convido você a abrir o seu texto lá no Evangelho segundo João, no capítulo 8. O nosso tema nesse mês é Eu Sou. Estamos investigando, buscando mais informações sobre a identidade de Jesus dentro do Evangelho de João. E dessa forma, agora, nós estamos em João capítulo 8. Pela manhã, falei em João capítulo 6. Pela manhã, eu sou o pão da vida, e agora à noite, eu sou a luz do mundo. Eu estou a partir do versículo 12 e leio até o versículo de número 20. Seus irmãos que aqui estão quiserem ficar em pé em reverência ao texto, fique à vontade. Se você na sua casa está com o texto, eu peço que você deixe o texto aberto. E enquanto os irmãos se posicionam aqui, eu quero dar boas-vindas àqueles que estão entre nós, nos visitando, chegando. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Diz assim o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus indagaram a Jesus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é sim verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou sozinho, eu não estou só, porém eu e aquele que me enviou estamos juntos. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: Onde está o teu pai? Respondeu-lhe Jesus: Não me conheceis a mim e nem a meu pai. Se vocês conhecessem a mim, também vocês conheceriam a meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Sublinho o versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa oração, mais uma vez, é que o Senhor fale ao nosso coração, ensine o nosso coração a aprender as verdades que o Senhor tem para nós nessa noite. Temos aprendido com o Senhor, temos aprendido com os nossos irmãos que têm falado a nós a Tua palavra, têm ministrado a nós porções da Tua palavra, e mais uma vez, a Tua igreja reunida aqui no templo, a igreja reunida em volta da Bíblia, em suas casas, clamando por graça e misericórdia. Nós queremos ouvir a Tua doce voz, e queremos que o Teu Espírito sonde o nosso coração, vê aonde haja pecado, e nos conduza ao Teu caminho eterno. É a nossa oração de gratidão e de louvor, nós oramos em Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. O texto vai falar para nós a respeito da espiritualidade cristã, que parte do princípio em que Jesus é a luz, ou seja, Jesus traz a vida. O texto que nós estamos estudando, na realidade, ele é muito importante porque é a segunda vez dentro do Evangelho de João que Jesus vai falar a respeito da sua identidade. Eu sou a luz do mundo. Como nós já estudamos pela manhã, Jesus falando, eu sou o pão da vida. E agora Jesus falando que é a luz do mundo. É muito interessante o contexto onde todo esse texto está contido. Quem me acompanha, vocês sabem muito bem disso, sempre
explica o texto a partir do seu contexto. E o contexto desse texto é muito magnífico porque Jesus está no templo. Os evangelistas não narram muitas experiências de Jesus dentro do templo. E aqui nós temos Jesus assentado no templo e também nós temos os líderes religiosos querendo, já no início do ministério de Jesus, pegar a Jesus, prender a Jesus. E o texto vai dizer para nós que ainda não havia chegado a hora de Jesus. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar a partir do capítulo 7, por exemplo, que o texto, na realidade, segundo alguns historiadores, ele começa em 8:12, mas ele tem ligação com 7:45, onde os guardas, a mando dos judeus e dos sacerdotes, estavam querendo prender Jesus e simplesmente o povo queria consagrar a Jesus e dizer que ele é rei, e o Senhor Jesus fala: ainda não chegou a minha hora, não chegou a minha hora de eu ser coroado como rei, e não chegou a minha hora de ser aprisionado, também não chegou a minha hora. E João vai dizendo para nós que a graça do Pai estava sobre Jesus e o Deus Pai conduzindo todo o ministério de Jesus. Agora, nós precisamos entender aqui o que está por detrás disso, ou as motivações. Os religiosos estavam dizendo que não poderia haver nenhum profeta que viesse da Galileia. Havia ali um preconceito muito gritante a esse respeito. Como que pode vir um profeta da Galileia? E basicamente toda essa perseguição em relação a Jesus se dá ou se deflagra a partir dessa experiência. E o texto então começa para nós em João capítulo 8, no versículo 12. Dentro desse contexto maior ainda, nós temos Jesus no templo conversando com os judeus, com os fariseus, com os escribas, com aqueles religiosos que não haviam entendido ainda o ministério de Jesus. É muito curioso que Jesus está no templo e eles chegam com uma mulher apanhada em flagrante adultério. Eles acabaram de pegar uma mulher adúltera, mas o texto não apresenta para nós o homem. Se ela estava em um adultério, tinha que ter o homem, correto? O que diz a lei? A lei diz que tem que apresentar os dois. Eles, no entanto, querem prender Jesus, eles querem provocar Jesus, eles querem encurralar Jesus diante da lei de Moisés. E eles apresentam quem diante de Jesus? Somente a mulher. E é claro que a Bíblia vai condenar esse tipo de prática moral. No entanto, o texto vai mostrar para nós como Jesus reage a esse confronto dos líderes religiosos. Eles queriam encurralar Jesus, eles queriam pressionar Jesus, e eles fazem uma pergunta, inclusive, muito contraditória. Moisés disse que nós precisamos apedrejá-la. O que nós estamos dando a sentença, Jesus, é de apedrejamento. Tu, pois, o que dizes? Qual que é o seu parecer? O Senhor como um rabino, o Senhor como o suposto Messias, o que o Senhor fala para nós? E aí Jesus, de uma maneira muito sábia, diz o seguinte: olha, nós iremos cumprir com rigor a lei de Moisés. Afinal de contas, a lei de Moisés foi dada pelo Pai. Vamos então apedrejá-la. E a palavra de Jesus é o seguinte: mas só pode mandar pedra quem não tem nenhum pecado. Pode mandar pedra. Quem quiser pode mandar pedra. E é interessante que João diz para nós que eles já estavam armados. É interessante isso. Eles vão com a sentença, mas eles já vão com a punição. Eles já estavam com as mãos cheias de pedras. E aí Jesus fala o seguinte: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, porque só pode mandar pedra quem não tem pecado. E o único naquele espaço que não tinha pecado, quem era? Jesus. Então, qual é a postura de Jesus diante do pecador? Oferecer a graça de Deus. Mas eles não haviam entendido isso. Aquela mulher estava vivendo nas trevas ou na luz? Repito, aquela mulher estava andando nas trevas ou na luz? Nas trevas. E aqueles religiosos que supostamente achavam que estavam na luz, mas eles estavam andando nas trevas, porque eles queriam a posição de Deus. Eles queriam ter a posição do julgamento, do apedrejamento, trazendo para o nosso contexto do linchamento virtual, está na moda agora, né? Do cancelamento. E aí o que Jesus faz? Pode mandar pedra. No entanto, só quem não tem nenhum pecado pode mandar.
E aí o texto vai dizer para nós que eles, acusados pelas suas próprias consciências, começaram a soltar as pedras, dos mais experientes até os mais novos. Repare no texto que havia pessoas da terceira idade, mas havia também jovens. E as pedras começam a cair. E eu fico imaginando essa cena, o templo lotado, Jesus escrevendo no chão, falando que ele estava ali manifestando a graça do Pai, e esse povo olhando para Jesus e Jesus escrevendo na areia. Escrevendo. Dado um momento, ele olha para a mulher e diz assim: ninguém te condenou, mulher? Onde estão os teus acusadores? No versículo 11 ela fala assim: ninguém, Senhor, ninguém. Não teve um aqui que não tinha nenhum pecado. Porque a nossa tendência é essa, de ver aquilo que é pecado no outro e não aquilo que é pecado em nós. Temos essa tendência de fazer um pré-julgamento ou um julgamento mesmo da outra pessoa ou do comportamento alheio e não fazemos uma análise sobre nossas próprias vidas. E aí Jesus olha para ela e fala o seguinte: nem eu também te condeno. Se você quer mudar de vida, se você quer sair das trevas para a luz, eu também não te condeno, mas eu tenho uma expressão da graça de Deus e do reino de Deus para você e para toda a sua família. Saia das trevas, não viva mais em pecados. É a expressão que eu acho magnífica de Jesus, que manifesta a graça de Deus. É o seguinte: vai e não peques mais, vai e muda de vida, vai e tem um outro comportamento, vai e se reconcilie com Deus, desfrute da graça de Deus, saia das trevas, porque adultério é das trevas, infidelidade é das trevas, e eu não quero que você viva assim. Então Jesus abre uma nova perspectiva para aquela mulher, e Jesus a absolve, não somente das suas práticas morais, mas ela tem a noção de estar diante daquele que poderia condená-la, mas porque ela decide ter uma nova postura, Jesus fala isso para ela: vai e não peques mais. É a mesma fala de Jesus para nós. Um dia em que nós encontramos com a graça de Deus, que o Espírito Santo tocou o nosso coração e falou que nós éramos pecadores, o que Jesus fez, o que Jesus falou em nosso coração? Ô Jefferson, vai, mas muda de vida, reescreva a sua história a partir do Evangelho, abandone esse pensamento ou essas ações, essas práticas, esses vícios, esses hábitos pecaminosos, e agora reconstrua a sua história a partir do Evangelho, saia das trevas. Então o texto que vamos meditar e estudar nessa noite está nesse contexto de perseguição a Jesus, Jesus no templo, porque o texto ainda vai dizer que Jesus proferiu essas palavras estando ali perto do gasofilácio. E aí, fazendo a lição de casa, eu fui entender que Jesus estava naquela região do gasofilácio, onde era a localização da entrega, do ofertório. E aí, fazendo a lição de casa, eu até anotei aqui que ali havia, naquele ambiente, 13 recipientes onde as pessoas colocavam as suas ofertas. 13. E aí, na festa dos tabernáculos, e se você olhar um pouco o texto anterior, lá no capítulo 7, vai falar isso, que eles estavam na festa dos tabernáculos, os sacerdotes adentravam no templo e acendiam algumas tochas nesses 13 recipientes onde as pessoas colocavam as suas ofertas, e ali então, dentro do templo, havia a ideia de que eles estavam acendendo a luz das pessoas. Haja visto que inclusive algumas denominações ditas cristãs em nosso país gostam muito dessa ideia de acender velas e de guiar caminho, essas coisas tudo. Já acontecia isso desde sempre, porque o homem é pecaminoso desde sempre, e isso já estava dentro do coração do ser humano. Agora Jesus está ali naquele ambiente, mostrando para os sacerdotes, falando o seguinte: olha, não vamos acender mais essas luzes, essas lamparinas, porque eu sou a luz do mundo. E essa expressão foi completamente revolucionária. Jesus estava dizendo que ele não era apenas mais uma luz, mas que ele era a luz do mundo. Jesus não é mais uma luz dentre tantas outras, mas Jesus é a única luz, a exclusiva luz que pode raiar no mundo e trazer vida a nós. Se você conhece o Evangelho de João, você sabe que o Evangelho de João, o evangelista João, tinha muita
a proximidade com a cultura grega. E aqui ele faz alguns contrastes. Somente João vai falar do Logos, ele vai usar esse pensamento mais voltado para a filosofia, para mostrar a nós que Jesus também já estava revelado juntamente com o Pai. E no início do seu evangelho, lá no capítulo 1, ele vai falar que a luz é que trouxe vida a nós. Então veja que Jesus é a luz que nos tira das trevas. Na linguagem de João é o seguinte: Jesus é a vida que nos tira da morte. Então luz aqui tem para nós uma ideia metafórica falando da vida, porque no capítulo 1 João fala que ele é a vida, a luz do mundo é que trouxe a vida. Então sem Jesus não há vida. Então basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: eu sou a luz do mundo, eu sou a única posição de vida. Não existe vida sem Jesus. E se tem uma mensagem que nós precisamos pregar com contundência nesses dias é isso, porque pessoas têm vivido como se a vida estivesse circunscrita somente nessa vida que nós chamamos agora. E aí acontece uma tragédia, como aconteceu agora por esses dias, daquela cantora, e todo mundo fica completamente estarrecido, porque não entenderam ainda o que de fato é vida, porque sem Jesus não há vida, e as tragédias estão aí, as enfermidades estão aí, as lutas sem fins estão aí, e nós estamos nesse mundo que jaz no maligno, nós estamos no mundo da morte. As pessoas têm ódio porque elas estão vivendo em trevas, as pessoas gostam dessa cultura do cancelamento, por quê? Porque elas ainda são dominadas pelas trevas. As pessoas têm raiva, as pessoas têm ódio, as pessoas têm rancor, as pessoas são truculentas na sua forma de viver porque elas ainda estão nas trevas. E o que nós precisamos falar para elas? Vocês estão mortos, vocês não encontraram a vida, porque Jesus é a luz desse mundo, e quem segue a Jesus não anda em trevas. Então eu gostaria de entrar com vocês agora nessa primeira parte, onde Jesus toca na ideia do discipulado. Dá uma olhadinha comigo no versículo 12. De novo, olha que interessante isso. Jesus já havia dito que ele era a luz do mundo, mas não com tanta veemência assim, mas ele de novo falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E aqui basicamente nós temos Jesus falando: olha, eu sou a luz do mundo e quem me segue tem que me seguir. Agora você e eu conhecemos pessoas que falam assim: o meu coração é de Jesus. Aí você fala assim: mas você segue a Jesus? Eu falo: não, eu acho Jesus lindo. Eu conheci uma senhora hoje que ela falava isso para nós: eu acho Jesus tão lindo. E eu fiquei olhando para ela e falei assim: a senhora segue os passos lindos que ele deixou? Não, o senhor está me apertando. Não. Que história é essa de achar o ministério dele magnífico e não segui-lo? Eu acho que Jesus fez muitas coisas boas. Jesus mostrou para nós a generosidade. Então, a senhora é generosa? Então veja que Jesus está falando o seguinte: se você me reconhece como o Senhor da vida, você deve andar comigo, do meu lado. Aonde eu vou andando, você está andando comigo, porque essa é a ideia do discipulado. Quem me segue, e vale lembrar que dentro do Evangelho de João, essa expressão é muito importante para nós entendermos todo o seu Evangelho. É necessário não somente falar que crê em Jesus, mas seguir a Jesus. Haja vista que lá no Evangelho de Mateus, ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Há um processo de discipulado, há um processo de identificação, onde nós precisamos encontrar nele a vida e segui-lo. Jesus, ao afirmar que ele é a luz do mundo, automaticamente está falando discipulado: tem que me seguir, tem que me acompanhar, por onde eu for você vai. Tem até um hino que nós cantamos bastante, né? Seguirei a meu bom mestre. Será? Quem reconhece que Jesus é a única luz do mundo, o segue. E seguir aqui é um verbo muito usado e vai falar para nós da caminhada, vai falar para nós desse passo a passo. Os discípulos de Jesus são aqueles que passaram pela conversão, abandonaram seus pecados e voltaram-se para Deus. E a partir desse retorno a Deus, que nós chamamos de conversão, reconhecem que deve seguir somente Jesus.
E quem deve orientar a nossa vida é somente Jesus. Nós devemos sair das trevas e segui-lo, porque Ele é a luz do mundo. Nós temos um padrão de santidade, um padrão de justiça, um padrão de amor, um padrão de generosidade e tantas outras virtudes do reino, e esse padrão está em Jesus. Por isso que quando nós temos o nosso coração tomado pelo Evangelho, nós queremos ser iguais a Jesus. Ter a mente de Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus, e os discípulos de Jesus são chamados a segui-lo. Segue. Trilhem o mesmo caminho. O apóstolo Pedro vai dizer para nós que nós precisamos seguir as mesmas pisadas, as mesmas marcas. Somos chamados e convidados a trilhar o mesmo caminho que Jesus fez, sermos moldados por Ele enquanto nós caminhamos com Ele. Então é interessante porque para Jesus é incompatível viver sob a luz e continuar ou permanecer nas trevas. Aí a pessoa fala o seguinte: olha, como eu já disse, eu amo a Jesus, mas as práticas, o estilo de vida, o padrão comportamental da pessoa ainda reflete as trevas. Então para Jesus isso é incompatível. Quando ele se encontra com aquela mulher, ele fala o seguinte: vai e não peques mais, mude o comportamento. Conversava com uma pessoa essa semana, ele falou para mim, ele é um profissional de comportamento, ele disse que um hábito demora 21 dias para acontecer na vida da pessoa. Se você quer mudar um hábito pessoal, você tem que entender que você precisa repetir 21 vezes para que o seu cérebro entenda isso. Por isso que a minha esposa me colocou há 30 dias de castigo para eu levar o lixo lá no container, entendeu? Para eu pegar o hábito. Estou usando um exemplo banal. Mas se você não repetir 21 vezes, e aí tem crente que fala o seguinte: não, eu já pedi perdão. E aí vem o Evangelho e fala o seguinte para nós: pede perdão todo dia. Todo dia pede para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração e ver se há dentro do seu coração e do meu alguma trevas, ou um pedacinho de trevas que ainda está aí alojado. Vez por outra nós somos tomados pela presença de Deus e nós precisamos entender que precisamos abandonar algumas coisas. Quem segue a Jesus não pode andar em trevas. É incompatível, não tem como. E quem está na luz não pode deixar com que as trevas invadam o seu coração. Vez por outras, lá em casa e estudando isso, eu tenho falado isso para o meu filho. Falou: esse comportamento aí é das trevas. Isso daí não dá para a gente assistir, isso daí não dá para a gente compartilhar. Semana retrasada aí, a escola bombardeou pesado as nossas crianças e chega meu filho lá perguntando o que é um tal de Halloween. E a professora dele, olha que incrível isso, e na escola, o menino tem 5 anos, falou que não tem nada a ver, é só uma abóbora laranja. Aí eu tive que comprar a tal da abóbora laranja, fazer para ele entender e comer o legume e tal, não sei o que, e explicar que nós não somos da morte, mas nós somos da luz. Papai, então a gente não vai ter fantasia, não falamos de bruxas, nós não falamos de morte. A morte para nós é um inimigo vencido na cruz do Calvário, glórias a Deus, aleluia. Nós somos da vida. A luz do Evangelho que irradia em nós é a luz da vida. Olha o que João disse: ora, amados irmãos, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Aí vem algumas pessoas e falam assim: foi Deus que criou as trevas? As trevas é a ausência da luz. Onde não tem a luz de Deus, há o quê? Trevas. Primeira ação criadora de Deus, qual que foi? Haja o quê? Haja trevas? Haja o quê? Haja luz. A presença de Jesus ali no início da criação. Então olha o que disse João: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu repito, olha que interessante isso. Se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus, aí vem aquelas pessoas assim: eu tenho comunhão com Deus, mas você tem um comportamento nas trevas, você é mentiroso.
Você é mentiroso e você não está praticando a verdade, porque a verdade do Evangelho muda a nossa forma de ver a vida, muda radicalmente. E aí vem João e fala o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Às vezes, quando a gente fala assim, olha, parece que eu não consigo mais ter relacionamento com aquela pessoa, ou com determinadas pessoas, é que na realidade, essas pessoas já não estão andando mais na luz. Não sei se você teve essa experiência de conhecer alguém, e depois você vai vendo o comportamento, as atitudes, as postagens no Facebook, aí você fica falando assim, parece que não é mais a mesma pessoa, e quando você encontra, não tem muita comunhão. Agora que parece que os nossos relacionamentos vão voltando, mesmo que de máscaras, né? A gente vai tentando voltar aos nossos relacionamentos. Às vezes eu olho para algumas pessoas que eu conheci, eu falo assim, mas parece que não dá liga mais, porque ela está nas trevas, e eu estou tentando caminhar mais na luz. É isso que João está dizendo para nós. Então, se nós mantivermos comunhão com Deus, teremos comunhão com a igreja, com os irmãos, de uma maneira muito natural. E sabe o que? O sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Então, se você deseja uma receita, como vencer as trevas, como viver de acordo com a vontade de Deus, tenha um relacionamento íntimo com Deus e tenha um relacionamento saudável com os seus irmãos. Porque enquanto você está com seus irmãos, o Espírito Santo de Deus vai tirando de nós algumas coisas. Quando a gente está conversando com gente que é crente, piedosa, e aí você fala assim, nossa, eu preciso tirar isso da minha vida. Olha o que o texto está dizendo para nós, que o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Posso contar uma história? Sim ou não? Lendo a história de Billy Graham, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Billy Graham. Minha mãe me deu, quando adolescente ainda, a biografia de Billy Graham, um livro que é um calhamaço, assim, umas 600 páginas. Azul, tenho até hoje guardado. E lendo o relato de Billy Graham e da sua biografia, é interessante a esposa dele contando um fato. Diz que em determinado momento Billy Graham foi, agora não me lembro, o estadista, o presidente dos Estados Unidos, que estava eleito naquele tempo, e Billy Graham então deu um conselho àquele presidente, ele então conseguiu ter um bom êxito, e aí toda a imprensa foi lá na casa de Billy Graham e a sua esposa, e queriam então fazer uma entrevista, todos aqueles canais de televisão, e aí colocaram lá todos aqueles aparelhos, e começaram a conversar com Billy Graham, fizeram a pauta das perguntas, e aquilo foi magnífico. A esposa dele diz que preparou cafezinho, suquinho de laranja, né, que desde aquela época já ia daqui do Brasil para lá, enfim, ela conta isso no texto, que o suco de laranja do Brasil é o melhor do mundo, e enfim, e ela então apresenta tudo aquilo, e aí então todo mundo fala assim, e vai começar a entrevista, e agora 4 ou 5 canais de televisão, vamos começar, e aí então todo mundo começa a apertar, como nós temos aqui, né? Depois os irmãos podem vir aqui dar uma olhada, começaram a apertar ali os holofotes, e começaram a ligar tudo, e a esposa de Billy Graham ficou completamente envergonhada. Por quê? Porque aquela quantidade excessiva de luz mostrou as dificuldades da sala dela, as rachaduras, a sujeira nas paredes. Estou falando de Billy Graham, gente. E aí quando nós tivemos que ir para as nossas casas, eu levei essas, não sei como que chama, que esses guarda-chuva, essa iluminação, e aí quando a gente ia fazer os cultos lá na nossa casa, dava para ver, nós que sabíamos, alguns lugares onde o nosso filho tinha colocado a mão, a parede não estava tão limpa, tão adequada. Então, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados vão ficando aparentes, e graças a Deus por isso, porque quanto mais a luz de Deus, a vida de Deus vai irradiando sobre nós, mais a gente vai contemplando que nós estamos em trevas. A luz chama a atenção da sujeira que há em nós. É natural isso. A luz revela as imperfeições que há em nós. A presença da luz em nós mostra os nossos pecados.
Mas a luz também nos chama a abandonarmos as trevas, e esse abandono é um dos pré-requisitos daquelas pessoas que se dizem filhas de Deus. E se você se diz uma pessoa cristã, mas permanece nas trevas, você tem prazer nas trevas, eu digo que você precisa entender o que de fato é conversão. Quem passa por Jesus, quem segue a Jesus, abandona as trevas. E aí, os seus interlocutores, no versículo 13, ficam completamente indignados e falam assim: como você está falando de si mesmo? Olha que petulância daqueles religiosos. Quem você pensa que é, ó Jesus, para falar de si mesmo? E aí Jesus fala o seguinte: olha, vocês estão pensando que o meu testemunho não é verdadeiro? Na realidade, versículo 14, eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro sim, porque eu sou da luz, eu vivo na luz, e eu estava com o Pai quando Ele disse: haja luz. Agora, vocês não entendem de onde vim nem para onde vou, porque vocês não são da luz. Agora, quem é da luz entende e compreende o ministério de Jesus. Agora, eles eram carnais. O próprio Jesus diz: vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem a minha procedência, vocês não sabem que eu vim do Pai, vocês não sabem para onde vou, porque vocês na realidade são da carne, e vocês estão julgando na carne, versículo 15. Mas eu quero dizer para vocês: a ninguém eu julgo. Eu não vim nesse primeiro momento como verbo de Deus encarnado para manifestar juízo. Eu vim aqui para manifestar a graça. E agora todos nós sabemos que um dia Jesus voltará como juiz. Mas ele diz o seguinte, eu acho interessante, 16: se eu julgo, eu não vim para julgar, mas se eu julgar, o meu juízo é verdadeiro. Por quê? Porque não sou eu que estou julgando, eu e o Pai estamos julgando em parceria. Também na vossa lei está escrito, e aí Jesus é magnífico, porque Jesus agora encurrala eles. Eles não citaram a lei para Jesus no sentido de tentar prender ou colocar Jesus numa situação complicada. Agora Jesus faz o mesmo com eles. O que diz aí na lei de vocês? Que duas pessoas dando testemunho da mesma coisa, isso não se torna verdadeiro? Então, se eu e meu Pai estamos dizendo que eu sou a luz do mundo, quem são vocês para desdenharem dessa informação? Agora aqui, eu preciso fazer um parênteses muito interessante, magnífico aqui, porque Jesus fala o seguinte: o testemunho de duas pessoas. O que Jesus aqui está ensinando para nós em termos teológicos, e eu não tenho tempo para ampliar isso, é que Deus Pai é uma pessoa. Isso é doutrina. Hoje o irmão Antônio e o Lucas falaram isso para nós, que nós precisamos nutrir um bom relacionamento com Deus para entender a condução de Deus na nossa vida. Agora, a gente só tem um relacionamento com o Pai a partir do momento que nós entendemos que Deus é uma pessoa, que nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: como está o seu relacionamento com Deus? Quando eu falo alguma coisa de uma maneira um pouco mais forte com a minha voz, o Timóteo para na hora, ele precisa reconhecer a minha voz. Falar: onde eu estiver, você para. Se ouviu minha voz, você para e olha para mim. Eu penso que é isso que Deus faz com a gente. Porque quem tem relacionamento com Deus, quando Ele fala, a gente para. Eu tenho alguns, como eu posso dizer, alguns sinais com meu filho. Quando nós estamos em vários ambientes ou num ambiente grande, é claro que ele não vai me ouvir, tem tantas pessoas falando, mas se eu fizer assim, 3 vezes, ele sabe que eu estou chamando ele. Ele precisa entender isso. Isso é relacionamento. Tem coisas que nós não falamos com as pessoas que estão na nossa convivência de intimidade, mas quando nós olhamos, a gente não entende? Fala a verdade. Se o seu cônjuge olha para você assim, com aquele olhar, você sabe. Se a sua mãe olha para você com aquele jeito, agora nesse período de férias, minha mãe deu uma olhada para mim, eu estava conversando um negócio com meu pai, assim, ela deu uma olhada para mim, eu parei o assunto na hora, e meu pai falou: mas vamos prosseguir? Eu falei: vamos mudar de assunto? Vamos falar de política? Vamos falar da seleção brasileira? Isso se dá porque nós temos o que, irmãos? Relacionamento. O que Jesus está falando é o seguinte para nós:
Eu e o Pai temos um profundo relacionamento e eu desejo que vocês também tenham esse relacionamento. Porque se você tiver esse bom relacionamento com Deus, você vai ver que você precisa expulsar as trevas do seu coração e ter a luz da vida no seu coração. E aí Jesus quebra eles, porque Jesus fala o seguinte: olha, eu e o Pai somos um. Eu estou testificando de mim mesmo, mas o Pai está assinando embaixo. Eu estou aqui com a procuração autenticada do Pai. Essa expressão literalmente no grego. Maravilhoso. Vocês não me conhecem porque vocês são carnais. Agora, qual a esperança do nosso país? Que o nosso país ouça a mensagem do Evangelho e que os nossos conterrâneos brasileiros saiam das trevas e venham para a luz. Abandonem os vícios e venham para a luz. Abandonem os hábitos que não agradem a Deus e voltem para a luz. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Eu quero finalizar com uma conclusão com 4 pontos. E aí eu coloco no plural aquilo que nós precisamos fazer. 4 pontos, tá bom? Precisamos. E concluo a minha fala assim: precisamos aprender mais sobre a identidade de Jesus e entender que Ele é a única luz. E sendo a luz, Ele está trazendo a vida para nós. Em segundo lugar, precisamos abandonar as trevas e segui-lo, para que o nosso caminho seja um caminho de luz e possamos irradiar a luz dele que está em nós. Na linguagem de Paulo, nós somos os luzeiros do mundo. Nós somos os luzeiros do mundo. E nas palavras de Jesus, nós precisamos ser a luz do mundo. O mundo está em trevas e nós precisamos ser a luz do mundo. Em terceiro lugar, nós precisamos crer no testemunho de Jesus e buscar conhecer mais e mais sobre Jesus, para que possamos conhecer mais sobre Deus. É muito triste pessoas que dizem assim: eu quero conhecer a Deus, mas não quero conhecer Jesus. Faz sentido, porque Jesus é a revelação máxima de Deus que temos. Ele é a expressão exata, segundo Paulo, do ser de Deus. Em quarto lugar, precisamos andar na luz e desfrutar do prazer de ter a luz da vida em nós. Tem uma pessoa que presta serviço para nós aqui na nossa igreja, nesse processo de construção, e todas as vezes que eu vou lá na loja dela pagar o serviço que ela presta a nós, ela tem uma expressão que eu acho muito curiosa. Ela fala assim: pastor, você é um ser de luz. Eu falo: eu não, mas a luz de Deus que está em mim. Eu sou um luzeiro, precisamos ser luzeiro. Eu entendi o que ela está dizendo e até o pressuposto religioso por detrás daquilo, mas eu preciso falar que há Jesus por detrás do meu sorriso, do seu sorriso. Eu sei que está de máscara, mas você pode dar um sorriso aí, você tem um sorriso bonito. Numa sociedade, todo mundo bravo, com ódio, o seu sorriso pode irradiar a luz de Jesus, a sua generosidade, sua paciência com alguém. E aí poderíamos colocar tantas coisas. E a minha última pergunta é: quem é Jesus? Para nós, Jesus é a luz do mundo. É a luz que irradiou no meu coração, no seu coração, e trouxe sentido para a nossa vida. Viva na luz e seja uma luz numa sociedade marcada pelas trevas. E agora nós vamos cantar que nós somos filhos da luz.